Bora, povo consultor de carreira! No nosso encontro de hoje, a gente vai tratar sobre um assunto que vai te ajudar a monetizar com a prestação do seu serviço. Eu sou Kelly Gonçalves, mentora de consultoria de carreira, e hoje nós iremos tratar aqui sobre análise de currículo para consultores. Qual é o papel da análise de currículo e como que esse serviço pode te ajudar a monetizar, claro, porque você vai estar prestando o seu serviço, mas pode ajudar tantas pessoas que têm passado um grande perrengue, uma grande dificuldade em se posicionar no mercado porque não tem um currículo estratégico, porque não sabe elaborar o próprio currículo, porque não tem um norte, um direcionamento de currículo. Bora resolver isso, consultor? Você é capaz de fazer isso. E aqui comigo hoje você vai entender qual é o seu papel na análise de currículo e como você pode monetizar através desse serviço. Então, bora lá! Primeira coisa que a gente vai descobrir é qual é a função do currículo. Qual é a função do currículo, Kelly? A função do currículo é conectar a empresa que tem uma vaga com um candidato, que é essa pessoa que tem interesse naquela vaga, que sabe que existe uma vaga aberta, é a pessoa que está qualificada para a posição, mas essa pessoa que é o candidato não sabe ainda elaborar o próprio currículo. E por que eu estou te dizendo isso e com tanta propriedade? Eu posso te garantir que tem um montão de pessoas, que existem milhares de pessoas que não sabem elaborar o próprio currículo, inclusive para nós profissionais de RH, tá bom? Então, se você é colega de RH, se você é estudante, se você é futuro aluno de um curso, que pode ser um curso técnico, um tecnólogo, ou a graduação de RH, a graduação de administração, a graduação de psicologia, que é muito comum de a gente perceber, não só nas nossas áreas de humanas, mas também, claro, que em todas as áreas de formação. Existe um gap enorme na nossa formação, porque nós não aprendemos na faculdade, isso não chega para nós na faculdade, isso não foi ensinado para nós na faculdade, sobre como ensinar, como falar, né, como descrever no nosso currículo quem nós somos, o histórico que nós temos, os resultados que nós já tivemos e dizer também de forma atrativa, de forma estratégica, de forma intencional, o quanto nós somos capazes de gerar a solução para a empresa, para aquela empresa que nos contratou, ou melhor ainda, né, para aquela empresa que você tem interesse de ser contratado, porque você, enquanto profissional, também presta um determinado serviço. E você agora, como consultor, vai poder auxiliar outros profissionais. Você já deve ter passado por essa dificuldade de elaborar o seu currículo. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. E olha que eu sou profissional de RH, tenho mais de 16 anos de experiência na área de RH. Então, a primeira coisa que você, consultor de carreira, precisa aprender, já para virar a chave, a sua e a do seu futuro cliente, é de que existe uma função do currículo e essa função, ela precisa ser atingida. Quando a gente pensa em função, a gente pensa na razão de existir. Cada coisa existe para alguma coisa. Eu existo para algo, você existe para algo, tudo tem um propósito de existência. O currículo, como ferramenta, também tem um propósito. E o propósito dele é conectar a empresa que tem uma vaga com um candidato que tem interesse naquela vaga. Só que essa conexão, esse vínculo, ele só vai ser estabelecido à medida que a empresa descobre que esse profissional, que esse candidato, que é o seu futuro cliente, que ele é a pessoa que ela tanto busca. Para isso acontecer, o currículo dessa pessoa, o currículo do seu cliente, precisa ser interessante, precisa ser atrativo. Esse currículo do seu cliente, ele precisa mostrar para a empresa que ele é a pessoa adequada, que ele é a pessoa que ela busca. Então, olha só que insight incrível. Se o currículo dessa pessoa hoje vem sendo recusado, se essa pessoa tenta de várias formas encaminhar esse currículo, não tem retorno, manda o mesmo currículo para tudo que é lado, sabe? Aquela pessoa, você talvez conheça pessoas assim, amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, que saem disparando currículo. Talvez você já foi esse profissional, tomara que não, mas talvez você foi esse profissional que já encaminhou seu currículo para tudo que é lugar, para vários lugares, de várias formas, mas o mesmo currículo
sem estratégia, sem intencionalidade, sem usar as palavras-chave. E aí onde que você então cometeu o erro? Por falta dessa clareza, dessa informação que agora você como consultor de carreira vai descobrir, você talvez teve dificuldade então de mostrar para o mercado que você era essa pessoa que o mercado buscava. Agora o seu papel enquanto consultor é ajudar outros profissionais, é fazer com que esses outros profissionais entendam que eles também têm o seu lugar ao sol, que eles também podem sim mostrar que eles são as pessoas que essas empresas buscam, desde que eles tenham estratégia na elaboração do currículo. Segundo ponto que a gente vai descobrir aqui hoje: por que a análise de currículo é um importante serviço para você na consultoria de carreira? Por que a análise de currículo pode ser um dos serviços que você pode oferecer? Então eu vou te explicar. Você, consultor, pode, na diagnóstica, identificar que o seu cliente tem várias demandas. Então, talvez o seu cliente ele precisa de orientação de currículo, talvez o seu cliente precise de LinkedIn, talvez o seu cliente precise de simulação de entrevista, talvez o seu cliente precise de várias coisas, de uma série de coisas. E ok, tá tudo bem. Só que você vai elaborar uma proposta. Você vai montar uma proposta conforme a necessidade do seu cliente. E aí, o que vai acontecer? O seu cliente, talvez, ele perceba que ele tenha várias demandas, que ele tenha várias necessidades, mas talvez ele não tenha, nesse momento, condições de fazer com você todo o serviço de carreira, de recolocação ou de transição. Então, talvez o seu cliente não tenha como arcar nesse momento com todos esses serviços. Esse cenário já aconteceu com clientes que eu atendi, tá bom? É muito comum de acontecer. De a pessoa perceber, poxa, ter uma análise de currículo é importante, fazer uma análise de LinkedIn é importante, ter a simulação de entrevista é importante. Mas nesse momento, Kelly, olha, eu não vou conseguir investir no programa todo. Então, eu vou focar só no currículo. Pode ser feito assim? Claro que pode. Só que o que nós vamos aprender aqui? O que você, consultor, vai aprender? Primeira coisa, você não tem que vender o currículo apenas solto. Eu vou analisar o seu currículo, eu cobro, sei lá, R$50, nem seria análise, na verdade. Aquele profissional, e tem muitos aí no mercado, que ele cobra um valor apenas para pegar ali as informações da pessoa, transmitir para um modelinho pronto, sem ter estratégia nenhuma, e cobra um valor. Então, às vezes, esse profissional no mercado cobra R$50, R$30, R$60 para fazer isso com o currículo. Agora, pensa aqui comigo. Que diferença existe desse serviço com o que as lan houses faziam antes? E algumas até fazem, né? Tem lan house que, se você vai aí no seu bairro, de onde você mora, talvez você perceba que a maioria das pessoas que moram na mesma região tem o mesmo modelo de currículo. Já percebeu isso? Esse mesmo modelo, esse mesmo layout de currículo, ele costuma marcar aí, inclusive, uma identidade de uma região, porque as pessoas, por não terem esse conhecimento, por não terem essa informação, elas procuram uma forma de facilitar, de resolver a vida, de resolver o problema, e acha que então é só um documento mesmo, muito simples, alguém pega ali as minhas informações e digita no Word e tá tudo certo, e tá tudo pronto. Só que não é assim. O currículo, ele, enquanto ferramenta, tem esse papel de mostrar para a empresa que aquele candidato é a pessoa certa. E para isso acontecer, o currículo, ele precisa de estratégia. Você, consultor de carreira, vai precisar gastar tempo analisando o currículo do seu cliente. Você vai precisar fazer uma entrevista com o seu cliente para entender esse histórico de vida dele, de onde ele veio, para onde ele está indo, qual foi o repertório que ele trouxe, que resultados ele teve. Você vai precisar fazer um mapeamento no mercado da vaga desejada desse cliente. Olha só o tamanho da responsabilidade do consultor de carreira. Você vai fazer um mapeamento no mercado da vaga que essa pessoa deseja. Vou dar um exemplo. A vaga desejada é um analista de logística. O cargo é analista de logística. Legal, o que eu vou fazer? Eu, consultora, eu vou pesquisar nos sites de vagas, e o principal deles é qual?
o LinkedIn, você vai pesquisar lá no LinkedIn e lá no LinkedIn vai aparecer várias vagas. Aí o que você vai fazer? Você vai mostrar para o seu futuro cliente, né, para o seu cliente, qual vaga ele mais tem interesse de atuar, né? Então você pode até fazer um mapeamento ali com ele de quais vagas ele tem mais interesse e aí você vai com o seu cliente comparar o que é pedido na vaga com o que ele tem. Então você vai poder dar esse norte, essa direção que o seu cliente precisa, porque antes ele não tinha assimilado isso. E por não ter assimilado isso, o que acontecia? Ele dizia no currículo que tinha algumas coisas que nem estava sendo pedido na descrição da vaga. Só que peraí, se a vaga pede algumas coisas e ele fala que ele tem outras, que chance que ele tem de ser a pessoa que essa empresa está procurando? Nenhuma. Por quê? Porque está cada um dizendo um idioma diferente. Faz sentido para você? Faz sentido? Olha só, o candidato com melhores chances de ser a pessoa que vai dar o próximo passo no processo seletivo, nas etapas, é aquela pessoa que comunicou lá no currículo, que disse no currículo exatamente usando as palavras certas, e as palavras certas nós chamamos de palavras-chave. Usou as palavras-chave que a empresa está buscando. Então, poxa, se a empresa está pedindo lá um analista de logística que tenha conhecimento em logística reversa, conhecimento em SAP, conhecimento em vários softwares, e esse seu candidato, esse seu cliente, que é um candidato, disse no currículo dele que ele tem exatamente isso que a empresa está buscando, o que a gente percebe? A gente percebe um alinhamento entre o que é pedido com o que é demonstrado, com o que é descrito. Logo, esse currículo vai para a pilha dos aprovados. Já vou aproveitar de falar aqui um pouquinho de bastidores de RH, de bastidores de processo seletivo, quando a gente pensa na função do currículo. Quando o currículo chega numa empresa, claro que hoje nós recebemos o currículo de várias formas, né? Recebemos o currículo por e-mail, recebemos o currículo no site do Trabalhe Conosco da empresa, recebemos o currículo via plataformas de vagas, né, como GUP, LinkedIn e tantas outras. Então, tem muitas formas de receber o currículo. Mas, quando o candidato está avançando para uma etapa de ser convidado para o processo seletivo e avançar nesse processo com a empresa vai fazer a triagem dos currículos. Se esses currículos chegaram via plataforma, a triagem é feita de forma online. Então, a empresa vai usar as palavras-chave no site da plataforma para descobrir se aquele candidato é o candidato que ela busca. Então, ela vai usar vários filtros. Vou dar um exemplo aqui de novo na vaga do analista de logística. Então, eu quero alguém para analista logístico. Legal, cadastrei a vaga lá no LinkedIn. O que eu vou fazer depois? Eu vou colocar filtros. Então, esse analista logístico, é uma vaga presencial, então eu busco um analista logístico para São Paulo. São Paulo, capital, primeiro filtro. Eu quero um analista de logística que tenha trabalhado em empresas do segmento X. Eu vou definir o filtro. Eu posso definir vários filtros. Eu posso definir o filtro ali de que eu quero que essa pessoa tenha X tempo de experiência. Eu quero um analista logístico que conheça logística reversa. Então, eu vou atribuindo palavras-chave conforme a minha necessidade, a descrição da minha vaga, e toda vez que o candidato colocou as palavras que eu estou procurando, aumenta a chance de ele aparecer ali no ranking dos candidatos que eu procurei no filtro, de que eu filtrei, de que eu triei. Então, o que você está começando a perceber aqui comigo? Você, consultor de carreira, a sua função, ela é incrível. Ela é extremamente importante. Por quê? Porque é você que vai auxiliar esse seu cliente, que é o candidato, para ele tomar consciência de que existem esses bastidores, de que existe um processo seletivo. E que nesse processo seletivo, a gente tem que aprender as regras do jogo. Não adianta chorar, ficar com mimimi. Você tem que orientar isso ao seu cliente. Não adianta o seu cliente ficar, porque o problema é a GUP, porque o problema é o LinkedIn,
Ah, porque o problema é que pedem inglês avançado, inglês intermediário. Cara, ensina o seu cliente a jogar o jogo. O que é jogar o jogo? É entender o que está acontecendo, quais são as regras, o que é esperado dele como candidato, e você, como consultor, vai ensinar o seu cliente a jogar o jogo com as regras do jogo. Jogar o jogo. Ah, mas ele não sabe mexer no LinkedIn, então ele vai precisar aprender a mexer no LinkedIn. E quem vai auxiliar ele? Você. Você, consultor de carreira, vai auxiliar o seu cliente. Então, avançando um pouquinho mais, a análise de currículo é um importante serviço para você. Então, por quê? Porque o seu cliente, ele não quer saber fazer currículo, ele não sabe fazer currículo, ele não aprendeu isso em lugar nenhum. E quando eu falo ele não quer, é porque num primeiro momento, gente, ninguém acorda, ninguém desperta, pula da cama, nossa, que vontade eu tô hoje de montar um currículo. Já viu isso? Claro que não, né, Brasil? Ninguém faz isso, ninguém faz isso. Nós montamos um currículo como um pré-requisito obrigatório, porque a gente sabe que é como se fosse ali o cartão de visita. Ele chega antes de mim na entrevista. E, de fato, o currículo ele chega antes do candidato na entrevista. É o currículo que abre portas. Se essa pessoa, que é o seu candidato, não tem um currículo que tem todas as informações que ele precisa, eu vou falar sobre isso depois aqui, você fica comigo até o final, que você vai entender quais são os campos principais que precisam aparecer no currículo. Se o seu cliente não tem preenchido os principais campos do currículo, ele já está fora do jogo. Ele está fora do jogo. Então, a sua função e a minha função como mentora e consultor de carreira, também consultora de carreira, é de orientar as pessoas, orientar os profissionais que estão no mercado, das mais diversas áreas. Não importa se está no começo da carreira, se já tem 20 anos de experiência, se é CEO, se é diretor, se é presidente, todos eles precisam jogar o jogo conforme as regras do jogo. E a nossa função é mostrar que regras são essas e como ele joga o jogo. Como ele usa da melhor forma as ferramentas existentes para jogar o jogo. Avançando um pouquinho mais, quais são os principais erros na elaboração do currículo? Então, os principais erros na elaboração do currículo envolvem formatação. Então, a formatação de um currículo, ela tem que ter um padrão. Quando eu falo padrão, não é que a gente vai pegar um modelo único pronto de lan house e vai aplicar para qualquer pessoa. Não, inclusive, hoje, você já percebeu a quantidade de modelos que existem na internet? Modelos no Canva. Nossa, tem uma variedade enorme e é incrível, porque a pessoa ela pode escolher um modelo que melhor se adeque ao perfil dela. Isso é ótimo, é muito legal. Só que qual que é o ponto? Falando de principais erros. O seu futuro cliente, na maioria das vezes, ele corre o risco de errar pelo excesso. Alguns erram pela falta de informação, pela falta de clareza, pela falta de organização, pela falta de uma formatação, mas algumas pessoas erram pelo excesso de cores, pelo excesso de informação, pelo excesso ali, talvez, de algumas informações que não são necessárias. Vou dar um exemplo para você. Você sabia que não precisa colocar foto no currículo? O seu cliente não precisa colocar foto no currículo, a menos que peçam. Se pedirem para o seu cliente colocar, você coloca. Aí sim, aí você orienta e, inclusive, você, consultor, vai aprender que não é qualquer foto que a gente coloca no currículo, tá bom? Pega aí a visão. Não é qualquer foto. Se o meu cliente vai colocar uma foto, tem que ser uma foto que esteja linkada com a imagem que ele quer criar dele, com a imagem que ele quer gerar dele no mercado. E aí eu vou dar mais um insight para você aqui. Se pedem foto no currículo, primeiro, orienta o seu cliente para ele caprichar na foto, nem exceder demais, assim, numa imagem de alguém que ele não é, né? Então, eu vou fazer aquela foto típica de LinkedIn, né? Com o bracinho de lado e com uma roupa que ele não costuma usar normalmente. Não faça isso, isso pode ser um problema, porque não vão identificar facilmente que aquela é a mesma pessoa da foto. Outra coisa, a foto não precisa ser uma foto de um profissional, de um fotógrafo, claro, se a pessoa tiver, bacana, mas não precisa.
Você vai orientar apenas que a pessoa precisa se apresentar nessa foto priorizando o rosto, se for necessário, e priorizando o rosto e uma roupa, né, a parte de cima, que ela vestiria no trabalho. Então, olha só, é muito simples, mas tem muita gente que não sabe disso. E aí coloca lá no currículo a foto dele bebendo, enchendo a cara com os amigos, na frente de um carro que não é dele, coloca de repente ali uma foto dele com uma pessoa, com um namorado. Não faz sentido. Ou, então tá bom, vou pegar uma foto bonita, uma foto que eu fui madrinha de casamento. Nossa, legal, caprichou, né? Mas caprichou no excesso. Dependendo se você foi madrinha, provavelmente aquela foto, aquela roupa é uma roupa própria daquele evento, que não é a roupa que você usa para o trabalho. Então, esses insights, quem passa para o cliente? Você, consultor de carreira, vai passar para o seu cliente, porque ele não sabe disso. Então, ele não sabe que foto não é obrigatória, a menos que a empresa peça. O seu cliente também não sabe que ele não precisa colocar pretensão salarial, a menos que a empresa peça. Aliás, pretensão salarial é um tema sério. Se vocês tiverem interesse de saber sobre isso, manda aqui depois para mim. Eu tenho vontade de saber, quero saber mais sobre isso. Como o seu cliente pode responder sobre pretensão salarial? É uma pergunta interessante, que a gente pode falar sobre isso depois. Então, tem várias informações que hoje em dia já não são mais necessárias, e considera isso, o excesso pode gerar um prejuízo e a falta de informação também vai gerar um prejuízo. Então, outra informação que às vezes aparece em excesso, sabe qual é? A idade. Seu cliente não precisa mais colocar a idade hoje. Não precisa. Antigamente nós colocávamos. E por que, Kelly, não colocar mais a idade? Sabe por quê? Porque a idade pode ser um elemento de eliminação. Pode. É triste considerar, mas é a regra do jogo. Dependendo da vaga, a idade é um elemento que vai sim eliminar o candidato. E aí, se esse candidato, sabendo disso, porque ele recebeu a sua orientação, ele já se prepara, ele não coloca, mas ele, pela informação do currículo ser muito interessante, relevante, ele cria a oportunidade da entrevista, ele vai ter pelo menos a chance de chegar na empresa e mostrar depois se ele é a pessoa mais indicada ou não para a vaga. Tá fazendo sentido para você aqui? Avançando um pouquinho mais, endereço. Precisa colocar no currículo? Também não. O endereço também pode ser um elemento de eliminação. Imagina que eu tenho uma vaga que é 100% presencial e eu priorizo, obviamente, porque eu não sou boba, eu, dona da empresa, eu priorizo contratar pessoas que moram nas redondezas da empresa. Por quê? Porque sai mais barato, porque essa pessoa chega melhor, mais animada, mais motivada. Então, olha só, se você não orientou o seu cliente devidamente, o seu cliente vai lá e coloca o endereço completo. E aí ele pode perder uma grande oportunidade porque não sabia disso. E que com o seu apoio do consultor de carreira, o seu cliente vai saber. Outros elementos que podem atrapalhar a elaboração do currículo. Erros de ortografia. Ai, meu Deus do céu. Pois é, se o seu candidato não repassa, se o seu cliente não repassa a informação do currículo, se você, consultor de carreira, não faz esse trabalho, esse apoio, esse é o seu papel. Porque o seu cliente, na maioria das vezes, ele não atinou para isso. E outra coisa, já percebeu quando a gente está concentrado fazendo alguma coisa e você está ali muito tempo olhando para aquela coisa, você não consegue mais enxergar erro, não consegue mais enxergar problema, dificuldade, algo que tem que ser feito ajuste? Então, o que a gente percebe aí? É preciso fazer uma revisão, um repasse, um filtro. E quem faz isso? Você, consultor. Então, é você que vai repassar, conferir, garantir que não tem nenhum erro de ortografia na escrita do seu cliente. Porque erros de português, erros ortográficos vão sim, assim como de coerência, concordância, aquela frase redundante, frase cheia de gerúndio, estou me candidatando para esta oportunidade, aí a pessoa tá lá no ando, indo, isso pode prejudicar o seu cliente? Claro que sim, claro. Por quê? Porque ele demonstra que ele não tem domínio da língua nata, que é a língua portuguesa.
Falta de informações sobre os principais pontos, né? Então, como eu falava agora há pouco, quando o seu cliente ele não sabe quais são as informações mais relevantes do currículo, quando ele não sabe onde o recrutador olha, o seu cliente vai perder a oportunidade. Ele vai perder grandes chances de vagas incríveis, interessantíssimas. Por quê? Porque ele não sabe onde a empresa olha. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Quando o seu cliente não usa as palavras-chave, inclusive, se você observar alguns currículos, faça o estudo de caso aí. Você, consultor de carreira, tem uma lição de casa agora. Eu adoro dar lição de casa. Lição de casa prática para você. Peça currículos de pessoas próximas a você e a sua lição vai ser olhar esse currículo e identificar se essa pessoa aplicou todos os campos que a gente vai aprender que precisa ter no currículo. E você também vai analisar se ela, no campo da experiência, se ela usou palavras-chave relacionadas ao objetivo profissional dela para descrever o resultado que ela teve nas experiências que ela passou. Fica de lição de casa isso para você. Conferir o campo da experiência profissional e aí lá na experiência profissional você vai analisar se o seu cliente, né, se essas pessoas próximas talvez ainda não sejam clientes, mas isso pode ser um insight para você começar a identificar a necessidade, ajudar essas pessoas a perceberem que elas têm um problema, que elas têm uma necessidade e aí você se apresenta como a solução, tá bom? Então essa é uma forma de você também já começar a oferecer o seu serviço. Bom, quando o cliente também não tem um layout ajustado ao perfil dele, ao perfil da vaga e ao perfil da empresa. Vou ilustrar aqui, vou dar um exemplo. Vocês me conhecem daqui, né? Alguns mais próximos, outros mais ou menos. Eu tenho um perfil próprio, né? Então eu sou uma pessoa um pouco mais tradicional, tenho ali, né, um perfil um pouco ali mais clássico, gosto de cores mais neutras, né? Tem algumas um pouco mais coloridas, mas no geral eu tenho a preferência por cores mais neutras e coisas que não chamem tanto a atenção assim, que não sejam tão gritantes, tão espalhafatosas. Isso faz parte do meu perfil. Aí, imagina você vendo um currículo multicolorido, com várias figuras, elementos, caracteres, com uma fonte diferentona que inclusive dificulta a visualização. Imagina a escrita do currículo, do nome da pessoa ou de outros campos, muito diferente, que dificulta a leitura. Pensa aqui comigo, será que esse currículo vai cumprir com o objetivo dele? Será que esse currículo vai cumprir com o propósito dele, que é de fazer com que a empresa tenha o interesse de conhecer o candidato? Nesse caso, nesse exemplo, me conhecer? Com certeza que não, certamente que não. Então você já está começando a assimilar aqui que a elaboração do currículo é algo que dá trabalho, é algo sério, é algo de responsabilidade, sabe por quê? Porque se o currículo já de início for bem montado, for bem estruturado, se ele estiver bem estruturado, é impossível, eu te garanto isso, é impossível o seu cliente não ser convidado para as entrevistas. Eu bato uma aposta com você sobre isso. Se o currículo for bem estruturado, ele vai receber convites. Inclusive, se ele usar de estratégia das palavras-chave e se a cada vaga ele personalizar as palavras, adequar as palavras-chave conforme a vaga, esse candidato, o seu futuro cliente, ele vai receber convites de várias empresas. Porque é isso que acontece. Não sei se você sabia, falando nisso, que o RH, nós profissionais de RH, nós fazemos o hunting. O que é o hunting? Nós fazemos uma busca ativa dos candidatos no mercado. Então, digamos que eu tenha lá de novo a vaga de analista de logística. Será que eu, Kelly, vou ficar esperando o analista de logística cair do céu no meu colo? O ideal, o profissional mais adequado, o profissional dos meus sonhos, o melhor talento dos sonhos vai cair no meu colo? Claro que não. E eu, Kelly, como profissional de RH, tenho tempo para fechar essa vaga. Eu não posso demorar meses para fechar a vaga tem urgência. Sabe o que isso significa? Que eu, profissional de RH, vou fazer uma pesquisa ativa, uma busca ativa, vou fazer um trabalho de caçar os talentos no mercado. E aí a importância de o currículo do seu cliente estar bem montado, porque se ele tem o perfil dessa vaga, eu, profissional de RH, eu posso descobrir esse potencial candidato, mesmo que ele não esteja procurando emprego.
Já parou pra pensar nisso? Sim, o seu cliente não precisa estar procurando emprego para ele receber boas propostas. Muito pelo contrário, se ele tiver um currículo bem montado, bem estruturado, bem posicionado, ele pode ser encontrado, ser localizado pelos RHs, tá bom? Então, esse é o nosso papel como consultor de carreira. Bom, agora eu vou passar aqui para você dicas valiosíssimas sobre o que não pode faltar no currículo. Presta atenção, pega o insight aqui e aí você já aplica isso no seu trabalho, na sua atividade aí como consultor de carreira. Ai, Kelly, mas eu não sei nem como começar. Lembra do exercício que eu te propus? Pega esse exercício, aplica na região onde você mora, com seus amigos, colegas de trabalho, colegas de faculdade. Você vai perceber que existem muitas pessoas, inclusive pessoas competentes, mas que não sabem traduzir o resultado delas através do currículo. Isso significa, então, um potencial de ganho para você, que vai oferecer essa solução para essa pessoa posteriormente. Quais são os principais campos do currículo, Kelly? Anota aí. Primeiríssimo campo é o do objetivo. Objetivo é o que a pessoa deseja fazer, é o cargo que ela deseja ocupar. E aqui, já presta atenção nisso, para você orientar o seu cliente. Quanto mais específico o seu cliente for, melhor. Quanto mais específico o seu cliente for, melhor na descrição do objetivo. O que eu estou querendo dizer? Então, digamos que você está assessorando alguém que é um auxiliar administrativo ou um analista administrativo. Você concorda comigo que a área administrativa é muito ampla? É enorme, é enorme. Então, a pessoa da área administrativa pode trabalhar na área de compras, na área de vendas, na área comercial, na área de compliance, na área de RH, na área financeira, na área fiscal. Meu Deus, na área de comunicação, na área de marketing. Então, existe uma infinidade de possíveis atuações desse profissional na área administrativa. Agora, presta atenção aqui comigo. Se o seu cliente colocou que ele tem interesse de atuar como assistente, analista administrativo, mas ele não especificou a área e aquilo que ele é capaz de resolver, você concorda que a empresa que está do outro lado tentando localizar o candidato ideal não vai perder tempo tentando descobrir se ele é a pessoa que tem tudo que ela busca? Quantos? Então imagina que ela busca colocou lá no filtro. Lá no filtro de triagem. Ela colocou lá no filtro que ela busca um assistente de RH, mas a pessoa colocou que é um assistente administrativo. Ou ela busca um analista de marketing e a pessoa colocou que ela é apenas um analista administrativo. Essa pessoa vai aparecer na busca da empresa? Não. Então, o campo objetivo, como o próprio nome fala, ele precisa ser objetivo, ele precisa ser claro, ser específico. Quanto mais específico for, melhor. E a dica que eu quero te dar aqui para você aplicar na carreira, na sua e na dos seus clientes, é de que você pode orientá-los para especificar o cargo que eles vão atuar. Não necessariamente a área, porque quando eu me aprofundo no cargo, eu já restringir a área. Então, por exemplo, eu sou da área de RH, mas eu faço tudo em RH? Não. Eu domino tudo em RH? Não. Aliás, eu tenho interesse em fazer tudo da área de RH? Também não. Você já deve ter visto algumas pessoas que mandaram currículo para várias vagas, mas aí de repente a pessoa só tem experiência na área de vendas. Isso é muito comum. Então a pessoa só trabalhou com vendas. E aí no currículo dela, ela organizou todo esse currículo falando só da experiência de vendas. Só vendas. Como ela não soube traduzir no objetivo e também no currículo as palavras-chave que ela tem para fazer essa transição de uma vaga nova que ela busca, ela só vai receber convite para que tipo de entrevista? De vendas. E aí o candidato perde tempo, faz a empresa perder tempo, gera todo um desconforto, todo um prejuízo. Tá fazendo sentido para você? Então o campo objetivo ele é muito importante e é o primeiro que o recrutador olha. O primeiro lugar, se o recrutador olha no campo objetivo e vê lá a disposição da empresa, já tá fora.
O candidato já está fora. E você, consultor, vai orientar o seu cliente para ele não cometer esse erro, para ele parar de perder oportunidades porque não sabia disso. Você tem essa função de orientar o seu cliente para que ele pare de perder oportunidades. Avançando um pouquinho mais, qual o segundo campo que o recrutador vai olhar? Sabe qual? O resumo profissional. O campo resumo profissional, como o próprio nome fala também, o próprio nome sugere aí, né? É o que? É uma descrição rápida, sucinta, breve sobre o que essa pessoa fez na vida dela, sobre o que ela já fez, o que ela já desenvolveu no trabalho. E aí você vai auxiliar o seu cliente na elaboração desse resumo, desse sobre. Esse resumo que tem que durar ali, tem que ter ali em média de 3 a 4 linhas. Não é uma redação sobre quem sou eu, não é nada disso. Uma dica que eu quero te dar aqui é que esse campo ele não pode ser um copia e cola de outros campos. Então eu vou copiar e colar o que eu coloquei na experiência. Não. Se for para copiar e colar o que está na experiência, o recrutador olha no campo da experiência. Aqui ele quer olhar informações além do que vai aparecer na experiência. Ele quer olhar algum diferencial, alguma coisa diferente sua, né, no caso do seu cliente. E você vai orientar o seu cliente a isso. O seu cliente precisa trabalhar com muita atenção e com muito capricho, juntamente com o seu suporte, no campo da experiência profissional. E esse campo é o lugar onde o seu cliente precisa encher de palavras-chave. Esse lugar é o lugar onde ele precisa caprichar, colocar o máximo possível de palavras-chave, porque é onde a empresa vai perder mais tempo olhando, onde ela vai querer entender qual foi a história de vida da Kelly, por onde a Kelly passou, que resultados a Kelly gerou, o que a Kelly fez em cada um desses lugares, quanto tempo a Kelly ficou em cada lugar. Então, olha só, o que não pode faltar no campo experiência do seu cliente? Já anota aí. Nome da empresa, mês e ano de entrada, mês e ano de saída. Não pode faltar as palavras-chave dos resultados que ele teve, por onde ele passou. E você, consultor, é o responsável por orientar o seu cliente na elaboração desse campo. Avançando um pouquinho mais, o uso das palavras-chave, nós já falamos. O outro campo importante é o campo da formação acadêmica. O que é isso? Formação acadêmica é conteúdo de peso que a pessoa teve na formação dela. O que é conteúdo de peso? Se ela já terminou o ensino médio, e ela está estudando no curso técnico ou na faculdade, ela vai colocar esse último. Se ela não está estudando nada atualmente e a única coisa que ela fez foi o ensino médio, ela vai colocar o ensino médio. Se ela já terminou a faculdade, já terminou a graduação e ela está na pós-graduação, ela vai colocar sempre o último primeiro e depois, na sequência decrescente, as atividades anteriores. Aliás, essa sequência é a mesma que se aplica para a experiência profissional, tá bom? Então, vem primeiro, lá no comecinho aparece a experiência atual ou a última, que era a mais recente, e aí vem na decrescente as experiências anteriores. A mesma regra se aplica para o campo da formação acadêmica. Passou o campo da formação acadêmica. Que mais que o seu cliente precisa ter aí no currículo? Ele precisa ter o quê? Cursos. Seu cliente fez cursos? Ele fez qual é o nível de Excel? Qual é o nível de idioma? De repente, seu cliente fez uma certificação, fez uma extensão, fez alguma formação específica na área e no cargo que ele busca, ele precisa descrever isso no currículo. E vai descrever onde? Em outros cursos. Esse é o lugar que ele vai colocar, tá bom? Então, dentro de outros cursos. O que é importante destacar? Dá para colocar todos os cursos que fez na vida? Não dá, é muita coisa, muita coisa. Então, você vai orientar o seu cliente a colocar entre 3 e 5 cursos, sendo que esses cursos, eles precisam usar alguns critérios. Qual critério? Primeiro, tem que ser cursos recentes, então, o curso que ele fez lá em 1500... não rola mais, tá muito antigo, muito ultrapassado. Então, você vai orientar o seu cliente a colocar cursos recentes, curso que ele fez nesse ano, curso que ele está fazendo, curso que ele fez ano passado,
cursos assim de até uns 3, 4 anos no máximo. Mais que isso é muita coisa. Então, é importante porque esse campo demonstra para a empresa também o quê? O quanto que o seu cliente está se atualizando. Então, se ele tem cursos muito antigos, você concorda comigo que ele mostra que essa pessoa está desatualizada? Então, ao invés de contribuir, prejudica, tá? Um ponto importante aqui. Kelly, vale a pena colocar inglês ou Excel básico? Nunca. Anota isso aí. Se o seu cliente tem inglês e Excel básico, ele não pode colocar isso nunca no currículo. Nunca, nunca. Ah, mas é a única coisa que ele tem, então é melhor não colocar. Sabe por quê? Porque inglês e Excel básico é nada. É como se ele não tivesse nada. Então, em que hipótese apenas ele pode colocar a palavra básico, apenas se ele estiver cursando? Então, eu entrei agora num curso de inglês, ou eu comecei a estudar por conta, eu sou autodidata, eu estudo pelo YouTube, eu estudo pelo Duolingo, o seu cliente estuda por alguma plataforma, não tem problema, presta atenção aqui. Quando se fala assim em conhecimentos mais técnicos, habilidades técnicas, a empresa não quer saber onde que esse cara estudou. Se ele estudou na cultura inglesa, ela quer saber se ele é capaz de aplicar. É isso que realmente importa. E a capacidade de aplicar, eu vou mensurar através do quê? Do nível intermediário para cima. Imagina se o cliente colocou lá, se o seu cliente colocou inglês básico. Dá para fazer um processo seletivo, fazer uma entrevista em inglês com alguém que tem inglês básico? Claro que não. Claro que não. Agora, de repente essa pessoa, Kelly, ela está fazendo o curso e ela colocou isso no currículo, ela está cursando, ela está estudando. Nesse caso, vale a pena colocar que é básico? Vale se você coloca a palavrinha cursando. Se não põe a palavra cursando, não vale colocar. Não vale. E aí fica outro ponto para você, tá bom? Orientar o seu cliente. Se o seu cliente vai para um processo seletivo e ele sabe que é um pré-requisito o inglês ou Excel intermediário e ele não tem, ele sabe que ele pode se sujeitar a um teste prático e ser reprovado por falta dessa competência, tá bom? Então é muito importante você orientar e instruir o seu cliente, principalmente se o seu cliente estiver desempregado, a hora dele se desenvolver, o momento de ele se desenvolver é agora. É agora. Então, inclusive, isso está dentro do nosso trabalho como consultor, viu? De ajudar, de orientar, de instruir, de dar condições e estimular o cliente para que ele monte também uma rotina de trabalho. Não é porque a pessoa está desempregada que ela está à toa. Nada disso. Ela está em busca de uma outra oportunidade. Isso significa então o quê? Que o trabalho dela é encontrar trabalho. E você, consultor, vai ajudar o seu cliente a fazer esse caminho. Vai ajudar ele a tomar consciência. Peraí. Não é porque eu estou fora de uma empresa que eu não tenho que ter rotina, que eu não tenho hora para levantar, que eu não tenho hora para deitar. Peraí, nada disso. Você, consultor de carreira, vai ajudar o seu cliente a virar essa chave e a então também aproveitar o tempo que ele tem para se qualificar melhor para as vagas. Para fechar aqui, tem 2 campos ainda, né? O campo de dados pessoais, claro, importantíssimo, é o primeiro campo que aparece no currículo, mas não é o primeiro que a empresa vai olhar, tá? A empresa vai olhar outros, vai olhar o objetivo, vai olhar a experiência, vai olhar o sobre, que é o seu resumo, vai olhar a formação acadêmica, e aí, se a empresa permaneceu olhando o currículo do seu cliente, é porque ela tem interesse. E olha, quanto tempo o recrutador leva com cada currículo? Você sabe quanto tempo um recrutador tem para olhar? Em média, foi feita uma pesquisa há alguns anos já, com vários recrutadores de empresas nacionais e multinacionais, e levantou a seguinte informação, que o recrutador, que esse profissional da área de RH que faz a seleção, leva em média de 6 a 9 segundos analisando o currículo. Lembra que a gente fez um combinado de sair da zona do mimimi?
e de orientar o nosso cliente sobre isso, seu cliente não precisa ficar encafifado, preocupado, que o recrutador só vai ficar 6 segundos ou 9 segundos com o currículo dele. O seu cliente precisa mesmo é saber jogar o jogo, é usar as melhores ferramentas que você vai ensinar para ele, para então o currículo dele ser tão interessante que o recrutador vai ficar ali interessadíssimo. Deixa eu conhecer um pouco mais sobre essa pessoa, deixa eu saber um pouco mais, deixa eu convidar essa pessoa para um próximo passo, para uma entrevista, para um bate-papo online, uma entrevista online, enfim. Tá fazendo sentido? Então, dados pessoais é um campo muito importante, o nome tem que estar em destaque, mas tem outras informações importantes ali para você destacar para o seu cliente. Qual? Primeiríssima, que eu como recrutadora sofro na pele, sabe qual? Candidato não tem número de contato atualizado. Telefone de contato precisa ser atualizado sempre, sempre. Então, você, consultor de carreira, vai ajudar o seu cliente a entender que ele não pode ficar mudando de número toda hora e que se ele mudou o número, é obrigação dele alterar essa informação no currículo. Alterar o número de telefone, o número de celular, se for necessário, a ter um endereço de e-mail coerente à vaga, isso é muito sério. Quantos candidatos colocam ali, montam um endereço de e-mail que transmite imaturidade, que transmite irresponsabilidade, não é isso que a pessoa quer transmitir, não é mesmo? Então você vai ajudar o seu cliente a fazer esse caminho, a mostrar para ele, peraí, é a sua imagem que você está criando no mercado. Então, dá para usar apelido no e-mail? Não, é um e-mail formal, é um e-mail profissional. Então, poxa, se é um e-mail profissional, ele precisa cuidar. Ele precisa escolher um e-mail, um endereço de e-mail com nome, sobrenome, para ele poder, então, se apresentar com credibilidade. Você que orienta o seu cliente nisso, tá bom? E aí, para a gente fechar, um último campo que não é obrigatório agora, mas caso o seu cliente tenha essa informação, ele pode inserir, e eu te garanto, você pode garantir isso para o seu cliente também, que esse campo faz diferença. Que campo eu estou me referindo? Trabalho voluntário. O campo de trabalho voluntário muda o jogo. Muda o jogo porque tem muitas empresas que hoje preferem contratar pessoas que fazem um trabalho social, que têm um compromisso com a causa, que têm um engajamento social, que dispõem ali do seu tempo, da sua energia, da sua disposição, do seu comprometimento de vida com uma causa. Então, de repente, essa pessoa faz um trabalho num abrigo, num lar, num asilo, num orfanato, de repente faz um trabalho voluntário na escola onde estudou, faz um trabalho voluntário na igreja. Pode escrever no currículo, Kelly? Claro que pode. Você pode orientar o seu cliente disso. A pessoa faz um trabalho na secretaria, de repente no grupo de acolhida, no Ministério de Louvor, de música, você pode orientar o seu cliente disso. Tudo bem? Fez sentido esse nosso encontro aqui de hoje? Me conta aqui nos comentários se você curtiu saber sobre a importância da análise de currículo e se você percebe que dá realmente, então, para você oferecer esse serviço e quantas pessoas que têm essa necessidade do seu serviço. Aproveita aqui nos comentários e me conta, depois de você fazer o exercício, a gente tem um exercício agora, hein? Me conta como que foi fazer esse exercício e qual foi o resultado que você chegou. Que conclusão você chegou desse exercício sobre os currículos, sobre a situação de currículo das pessoas que estão próximas a você. Bora lá? Fica com Deus e até o próximo encontro.